Senhoras e senhores, o nosso boa noite a todos. Nós pedimos que tomem os seus lugares devidamente sentados a partir de agora, mais aqui ao centro do auditório, na direção do palco, para acompanharem as 3 palestras programadas para esta noite da Semana da Engenharia. Nós teremos agora a apresentação do vídeo institucional do Instituto de Engenharia do Paraná. História, conquista, tradição, inovação. Um mundo em constante transformação. Pessoas, ideias, projetos. É cada vez mais urgente o surgimento de profissionais qualificados para acompanhar as mudanças e a dar luz, com seu pensamento inovador, a projetos consistentes em prol de um mundo sustentável com maior qualidade de vida. Nesse contexto, o IEP se posiciona com a missão de promover a engenharia, integrar, capacitar e valorizar os profissionais. Fundada em 1926, é uma das mais sólidas entidades da engenharia paranaense e a terceira do país. O associado IEP conta com a representação regional e nacional, participando diretamente em conselhos de instituições, órgãos públicos, empresas e setores educacionais. O acesso a serviços exclusivos também é privilégio do associado IEP e seus dependentes. Planos na área de saúde, odontologia, consórcio de automóveis, cartões de descontos, além do acesso a cursos de especialização de longa e curta duração. Tempos velozes. Ideias proliferando de modo fervilhante. Para estes brilhantes empreendedores, o IEP abre suas portas para que os associados tenham atuação no banco de ideias, onde podem se dedicar voluntariamente com estudos e projetos em contribuição ao desenvolvimento do Paraná. O Instituto de Engenharia do Paraná oferece uma programação especial de eventos, organizada em prol da valorização profissional e integração das áreas da engenharia. Eventos como a Semana de Engenharia, coroada com a entrega do Troféu Paraná de Engenharia, têm repercussão nacional e atraem de forma significativa o olhar da sociedade para o segmento. Atualmente, mais de 4.000 profissionais ligados à área de engenharia estão associados ao IEP, o que reforça sua representatividade, seriedade e independência. Rumo a um futuro promissor, abrindo os olhos para um Paraná ainda mais empreendedor e líder em inovação. Acesse nosso site www.iep.org.br e fique por dentro das informações necessárias para ser um associado IEP. E para você que já é sócio, envolva-se, participe. Suas ideias e sugestões fazem a diferença e contribuem para que o IEP seja uma das entidades mais respeitadas do país. Instituto de Engenharia do Paraná. Valorizando ideias na construção do Paraná. Sejam bem-vindos mais uma vez ao 4º dia de atividades da nossa Semana da Engenharia, em sua 25ª edição da Semana da Engenharia. Contamos com o apoio dos nossos patrocinadores, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, a Companhia Paranaense de Energia, COPEL, Companhia Paranaense de Gás, Compagás, Institutos Lactec, Unimed Curitiba, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA Paraná.
O Instituto de Engenharia do Paraná, ao longo dos seus 93 anos, tem possibilitado o convívio e o aperfeiçoamento de engenheiros através da promoção de eventos de caráter técnico e social. A Semana da Engenharia é um evento de abrangência nacional que visa promover discussões abordando temas atuais da engenharia, buscando congregar engenheiros, arquitetos, agrônomos, geólogos, acadêmicos, lideranças e empresariais. Nossos agradecimentos às presenças do nosso presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, engenheiro Horácio Guimarães, do vice-presidente do IEP, engenheiro José Alberto Pereira Ribeiro, bem como do diretor técnico do IEP, engenheiro Ferrúcio Kochinski. Está conosco também o diretor de projetos rodoviários do Estado de Santa Catarina, José Abel da Silva. Agradecimentos às presenças dos conselheiros do Instituto de Engenharia do Paraná, coordenadores das câmaras técnicas, ex-presidentes, representantes de entidades de classe, senhoras e senhores, convidados e amigos. Para as boas-vindas a todos os senhores e senhoras, nós chamamos ao palco, para fazer uso da palavra, o nosso vice-presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, José Alberto Pereira Ribeiro. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que estamos iniciando o nosso quarto dia do nosso evento da Semana da Engenharia. Hoje pela manhã houve a visita técnica à nossa usina Pedro Parigô, de Souza. Pelo relato dos que lá compareceram, é merecedor da gente fazer outras visitas. Hoje, nós, dando continuidade ao nossa Semana de Engenharia, nós teremos aqui, como as demais apresentações anteriores, no primeiro, segundo e terceiro dia, temas relevantes, mostrando a nossa inovação na engenharia, cases de execução. Hoje teremos aqui duas apresentações do pessoal da Lactec e teremos aqui o José Aldo mostrando, ele como coordenador lá da reconstrução da ponte Hercílio Luz em Santa Catarina. Então, com certeza, vai ser muito aprazível e com muita informação para nós essas apresentações de hoje. Então, boa noite, muito obrigado. Vamos dar início às palestras programadas para esta noite. Para proferir a palestra Segurança de Barragens, nós contamos com Rodrigo Moraes da Silveira, ele que possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado e doutorado em Engenharia Civil, Geotecnia, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desenvolveu parte de sua tese de doutorado na modalidade doutorado sanduíche do CNPq, na Colorado State University, Estados Unidos. Foi bolsista doutor do Programa Nacional de Pós-Doutorado, PNPD, da CAPES, quando desenvolveu pesquisa relacionada à geotecnia ambiental. Ele tem experiência na área de engenharia civil, com ênfase em geotecnia e geotecnia ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: desastres ambientais, ensaios técnicos de campo e de laboratório, estabilidade de taludes, barragens de terra, PAI e PSB, instrumentação com a tecnologia de fibra ótica distribuída e gestão de resíduos. Atualmente atua como pesquisador sênior do Lactec e como professor do programa de pós-graduação em desenvolvimento de tecnologia Lactec, além de coordenar o laboratório de geotecnia do Lactec. Também atua como professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica do Paraná,
no curso de Engenharia Civil. Chamamos ao palco para a sua apresentação o engenheiro Rodrigo Moraes da Silveira. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite por estar aqui mais uma vez, visto que em 2015, se não me falha a memória, eu estive fazendo uma apresentação também no contexto de barragens, só que naquela oportunidade eu abordei o assunto instrumentação de barragens. Hoje o assunto a ser abordado será segurança de barragens. Então vamos iniciar a apresentação. O que eu pretendo conversar com vocês hoje? Apresentar uma contextualização, falando de leis, falando de resoluções a respeito do assunto. Depois, na sequência, falar sobre planos de segurança de barragens. É um assunto bastante amplo, é um assunto muito multidisciplinar, onde não apenas o engenheiro civil atua, e sim engenheiros mecânicos, eletricistas, engenheiros ambientais. Então, é de fundamental importância que isso fique registrado. Por quê? Porque, evidentemente, eu, como engenheiro civil e com experiência em geotecnia, como vocês ouviram na apresentação, eu vou abordar um pouco mais sobre estruturas civis. No LACTEC, eu trabalho no Departamento de Estrutura Civil, junto com outros engenheiros. Aqui está a equipe, né? Nós desenvolvemos trabalhos no contexto de plano de segurança de barragens, juntamente com outras equipes do LACTEC, equipes da Geosoluções, equipes da mecânica, da elétrica, visto que, por exemplo, uma usina hidrelétrica envolve todos esses conhecimentos, vamos chamar assim. Então, aqui está parte dos engenheiros que atuam nessa área em conjunto comigo. Dando continuidade à apresentação, eu vou falar com vocês sobre o plano em si, como eu já disse, falando ou abordando principalmente os volumes recomendados pela Agência Nacional de Águas, os volumes que devem contemplar um plano de segurança de barragens. Depois, na sequência, algumas considerações finais. Então, dentro de cada volume, existe uma série de etapas, e essas etapas vão ser apresentadas aos senhores com ênfase na, enfim, estrutura civil, como eu falei. Então, sobre a contextualização, em 2001, em Minas Gerais, houve um início sobre a discussão sobre um debate, basicamente, sobre gestão de barragens de rejeito. Isso em Minas Gerais, o estado lá contempla um grande número de barramentos de rejeito. Posteriormente a isso, apenas em 2010, a Lei 12.334 estabeleceu o Plano Nacional de Segurança de Barragens e outras resoluções do CNRH e do DNPM, né, Departamento Nacional de Produção Mineral. Então, existem vários documentos que exigem, hoje em dia, a execução de planos de ação emergenciais e planos de segurança de barragens para qualquer estrutura que contempla barramentos. Então, aqui está uma imagem da lei, se vocês buscarem no Google, facilmente a encontrarão. Então, a lei de 2010, uma lei recente, relativamente recente. Além disso, a ANEEL, ela determinou um prazo para que empresas de geração de energia elétrica executem planos de ação emergencial, planos de segurança de barragens, inspeções de segurança regular, inspeções de segurança especial e revisões periódicas de segurança de barragens. No momento, segundo informações do site da ANEEL, nós temos aproximadamente 320 hidrelétricas que estão cumprindo essas obrigações. Então, é uma ampla área em que existem N engenheiros, muitos engenheiros atuando
justamente para atender essas necessidades. Conheço poucas concessionárias de energia que trabalham desenvolvendo seus próprios planos. Entretanto, isso também é possível, não é necessário a contratação em si de uma empresa para executar todos esses serviços, se você tiver um corpo técnico especializado para o desenvolvimento dessas atividades. Então, o que é a segurança de barragens? Basicamente é você garantir a segurança de um barramento qualquer, seja ele um barramento para armazenamento de água, seja ele um barramento para contenção de rejeitos, para produção de energia, para piscicultura, enfim. Qualquer estrutura das quais eu citei necessitam dos planos que eu também citei há pouco. E aí, diante disso, a gente precisa citar, eu achei importante citar nessa apresentação, alguns eventos de rupturas de barragens no mundo. Não é só no Brasil que acontece isso, já aconteceu bastante no mundo. Se vocês buscarem informações na literatura e até mesmo na internet, vocês vão encontrar vários históricos, como eu encontrei, eu trouxe alguns para vocês. Em 1975, essa barragem na China, barragem, creio eu que a pronúncia esteja correta, né, Banqiao e Ximantan, ela rompeu, causando aí a morte de 26 mil pessoas por afogamento, certo? 145 mil pessoas morreram de fome após o evento, e epidemias decorrentes da inundação se alastraram, possivelmente causando muito mais danos à população que sobreviveu ao evento. Na Itália, também um evento bastante famoso, de 1985, cerca de 85 mil metros cúbicos de areia, água e lama fluíram e devastaram a cidade chamada Val di Stava. Notem a velocidade do fluxo após o rompimento da barragem, uma velocidade de cerca de 90 km por hora. Então, completamente devastadora. Oficialmente, nesse evento, 268 pessoas vieram a óbito. Ainda no Nepal, mais recentemente, em 2008, parte da parede oriental da imensa represa de Kochi, assim chamada, né, rompeu, e centenas de vilas nos dois países, além de vastas áreas de cultivo, foram soterradas, então causando danos significativos àquela população. E nesse ano, infelizmente, aqui no Brasil, um evento também bastante noticiado, um segundo, ou se não passando o evento de Mariana, né, um evento de dano ambiental significativo no nosso país, aonde a gente tem, até o dia 31 de agosto, informações de que 249 pessoas morreram mortos, e temos até então 21 desaparecidos. Se não me falha a memória, na semana passada, mais um desaparecido foi encontrado. Então, esse registro aumentou, são 250 pessoas. Como eu falei para vocês, a Agência Nacional de Águas apresenta detalhes de domínio público, como que um PSB deve ser desenvolvido. E para quem deseja atuar nessa área, é de suma importância iniciar a leitura desses manuais, denominado Manual do Empreendedor sobre Segurança de Barragens. São 7 volumes, cada um desses volumes com algumas abordagens específicas sobre o assunto, e dentro desses volumes existe ainda, já volto nesse slide, existe ainda a subdivisão de como um PSB deve ser desenvolvido pelos responsáveis pelo trabalho em si. A ANA, a Agência Nacional de Águas, apresenta 5 volumes para o desenvolvimento, e eu vou apresentar esses volumes a todos os senhores. É importante citar, e é o que está aqui nesse slide, né, que esse manual cita que, para o caso dos empreendimentos que têm uso preponderante de geração hidrelétrica, que devem ser observados, além de geração hidrelétrica, ter estruturas associadas significativas, todas esses empreendimentos devem
atender às recomendações da ANEEL e da Eletrobras. Então, não basta apenas você ler esse documento, seguir essa metodologia da ANA, sem atender às recomendações da ANEEL e da Eletrobras. Então, é importante, quem quer se aprofundar nesse assunto, também buscar informações nos sites da ANEEL e da Eletrobras. Então, como eu falei, um PSB deve ser subdividido em 5 volumes, segundo as recomendações da ANA, cada um dos volumes com certos detalhes de apresentação. Vamos abordar, então, o primeiro volume. No primeiro volume, o que deve constar? Informações gerais e declaração de classificação da barragem. E aí, cada uma dessas informações, subdivididas em apresentação do PSB, evidentemente você deve inicialmente começar o trabalho apresentando o seu trabalho, identificação do empreendedor, descrição da barragem, estruturas associadas a regras para essa descrição, documentação de projeto e usos da barragem. Então, eu vou falar sobre esse primeiro volume, os quadrinhos que estão circulados em vermelho. Quanto à apresentação do PSB e declaração da classificação da barragem, a Agência Nacional de Águas recomenda a classificação em categorias de risco, em alto, médio e baixo, dano potencial associado, como alto, médio ou baixo, e a classe da barragem, como A, B, C e D, aonde você tem isso muito bem apresentado nessa tabela aqui. Com base nas informações, com base em vistorias, com base em trabalhos de engenharia, você chega a uma classificação em que o site da ANEEL apresenta e disponibiliza a classificação de cada uma das barragens. Então, é importante que, se você mora perto de um barramento, é importante você acessar o site e ver qual é a classificação, qual é a possibilidade de risco que uma determinada barragem está apresentando em um determinado momento. Ninguém quer ficar perto de uma estrutura que tem um risco elevado, um risco iminente de ruptura. Para a descrição da barragem, aí nós temos diversos tipos de barramentos. Eu trouxe aqui 2 tipos de barramentos. Um barramento de terra, com transição. Todos esses materiais devem ser muito bem descritos em um plano de segurança de barragens, ou seja, como foram construídos os espaldares de montante e de jusante, com detalhes sobre os materiais, detalhes sobre a compactação desse material, detalhes sobre os critérios e condições de filtro da estrutura, enfim, tudo e qualquer informação a respeito do método construtivo e do projeto da estrutura deve estar contemplado em detalhes no plano de segurança de barragens. Quando a barragem é uma barragem de concreto, a mesma coisa. Além disso, eu trouxe aqui para vocês a imagem da barragem de Itaipu, disponível no site de Itaipu. Todas as imagens, todos os materiais que eu utilizei estão referenciados os sites, vocês podem. A apresentação vai estar disponível a todos, né, e todo mundo vai poder acessar os sites que eu visitei para montar essa apresentação. Algumas informações são de referências, enfim, mas tudo está referenciado aqui, eu tinha esquecido de falar. Aqui está a barragem de Itaipu, e aí você nota que a barragem de Itaipu é a maior do mundo, né? Uma das maiores do mundo. Você tem diversas estruturas, como a estrutura de terra em si, a estrutura de barragem de recuamento, a estrutura de concreto, vertedouro e assim por diante. Todas essas estruturas também devem estar muito bem descritas, muito bem detalhadas num plano de segurança de barragens. Então, num primeiro volume, é isso que deve estar contemplado, certo? Além do uso da barragem. E aí, como eu já citei aqui na apresentação, o uso da barragem pode ser o mais variado possível, né? Basta você selecionar se é para navegação, se é para piscicultura, se é para armazenamento de água, para geração de energia, etc, etc, etc. Posteriormente a isso, nós temos o tomo 2 do volume 1. Então, o volume 1 é dividido em 2 etapas. Em relação ao tomo 1, em relação ao tomo 2, a gente tem a documentação técnica do empreendimento. Então, aqui tratam-se de as-built, por exemplo, como a estrutura foi construída, projetos da barragem, manuais de equipamentos, caso a barragem tenha uma casa de máquinas, por exemplo, e assim por diante,
e licenças ambientais, outorgas e demais requerimentos legais. Depois, na sequência, o volume 2. No volume 2, você tem que apresentar os planos e procedimentos do plano de segurança. Então, regras de operação, regras de operação do reservatório, planos de manutenção, planos de inspeção, eu vou trazer algumas informações aqui, por isso que está circulado, e planos de monitoramento e instrumentação. Falando um pouquinho sobre planos de inspeção, já que as outras apresentações são basicamente óbvias, né? Nós temos uma periodicidade de inspeção de seguranças regulares. Então, essa periodicidade, ela varia de acordo com a classificação da barragem. Então, ela pode ser semestral, para quando a barragem estiver com um dano potencial alto, semestral e anual, quando você combinar o risco com o dano potencial, e assim por diante. Então, dessa forma, você vai estabelecer como que a barragem em si vai ser inspecionada. Eu conheço estruturas, na verdade concessionárias, que inspecionam as suas estruturas com uma regularidade muito maior do que está sendo recomendado aqui. Isso depende muito do proprietário, depende muito dos operadores que cuidam da estrutura em si. Essa aqui, lembrando, né, isso aqui são recomendações da Agência Nacional de Águas. Quanto ao plano de monitoramento e instrumentação, nós temos uma série de instrumentos, certo? E aqui eu fico bastante confortável para falar sobre o assunto, porque é mais da minha área, mais da área geotécnica. A gente tem uma série de grandezas que devem ser monitoradas em todas as etapas, em toda a vida útil e até mesmo num possível descomissionamento de uma estrutura. Quais são essas grandezas? Evidentemente que eu não vou ler aqui todas, né? Mas eu vou trazer, por exemplo, como, aqui na apresentação na sequência, como que nós monitoramos poropressão, ou seja, pressão de água dentro de um maciço. Como que nós monitoramos vazão. Como que se monitora determinados movimentos em uma estrutura qualquer. Então, tudo isso está muito bem apresentado nesse manual. Eu trago aqui um resumão desse manual. Essa apresentação vai ficar disponível para vocês, mais uma vez falando. E aí você tem essas mesmas informações, tanto para barragens de aterro, barragens de terra, de solo compactado, quanto para barragens de concreto, certo? Barragens de concreto, aí você já parte para medidores de junta, etc, etc. E até chamando a atenção um pouquinho da apresentação que eu fiz lá em 2015, foi sobre esses temas que eu apresentei. A apresentação está disponível aí pelo IEP, né? Desde aquela data, e lá vocês ainda podem ver o que a gente vem trabalhando no LACTEC em relação à instrumentação. Nós viemos desenvolvendo a longa data, desde 2008, se não me falha a memória, trabalhos relacionados a monitoramento de estruturas como essa, utilizando a tecnologia de fibra ótica, por exemplo. Então, dando continuidade à apresentação, aqui a gente tem uma frequência mínima de leituras recomendadas para a instrumentação. Isso aqui vai depender muito, evidentemente que a gente tem que seguir essa recomendação no mínimo, né? Mas em relação a executá-la, vai depender muito do operador, vai depender muito do corpo técnico disponível, da capacidade dos instrumentos fornecerem dados rápidos e assim por diante. Evidentemente que após eventos, por exemplo, de chuvas intensas, onde pode ter havido chuva na cabeceira de um rio e no local onde está o barramento não há chuva, mas entretanto há uma enchente relativamente rápida. O que acontece? Você precisa acelerar os monitoramentos, ou seja, precisa verificar ou intensificar as leituras para avaliar como a estrutura em si está se comportando. Na sequência, você tem a mesma frequência mínima de leituras para barragens de concreto, aquela anterior era para barragens de terra, e aqui é o que deve estar apresentado no contexto do P&D. Toda a instrumentação existente nas estruturas, quando existirem, eu já visitei estruturas antigas que não têm a mínima instrumentação, e essas estruturas estão se adequando, estão sendo instrumentadas com a instalação de vários e vários instrumentos, medidores de nível d'água, piezômetros e assim por diante.
Mas, num plano de segurança de barragem, de fato, uma estrutura nova, ela vai apresentar uma série de instrumentos. Essa aqui é uma seção de Itaipu, com todos os instrumentos listados. Todos esses instrumentos, em cada seção da barragem, devem estar apresentados também no plano de segurança de barragens. Aqui eu trago alguns detalhes sobre a instrumentação geotécnica para monitoramento de níveis d'água e poropressão. Então, são piezômetros, um modelo de construção de um piezômetro, nada mais é do que um furo de sondagem, um tubo geomecânico instalado dentro do furo de sondagem em si, e um medidor de nível d'água, a mesma coisa. A diferença entre eles é que um é todo ranhurado e envolto em areia, e o outro, basicamente, é envolto em areia, apenas a ponteira do instrumento para toda a água que estiver no terreno se equilibrar com o tubo todo ranhurado, ou toda a água que estiver causando uma pressão no maciço penetre pelo filtro e você possa medir dentro do tubo a pressão. Ou seja, a altura de nível da água vezes o peso específico da água, você tem a pressão de água, a poropressão atuando na estrutura. Equipamento muito simples de ser construído, e evidentemente quando uma estrutura não tem esse tipo de instrumento, é fácil a execução, desde que haja autorização e as análises para perfurar a barragem com, enfim, uma rotativa ou que seja para a instalação desse tubo no furo de sondagem. Aqui são é um inclinômetro, certo? O inclinômetro serve para monitoramento de deslocamentos. Então, é um equipamento comercializado, você compra em empresas especializadas esse equipamento. Basicamente, dentro de um furo de sondagem, você instala um tubo de alumínio e dentro desse tubo de alumínio, de tempos em tempos, você utiliza um torpedo sensível à gravidade para monitorar os deslocamentos em relação a um movimento subsuperficial. Movimentos superficiais, você utiliza marcos topográficos, então com auxílio simples da topografia, você consegue monitorar deslocamentos na estrutura. E medidores de vazão, importante em barragens de terra, você ter o comportamento de uma estrutura, ou seja, a água dentro da estrutura, que passa pela estrutura, e ela vai passar com certeza, como diziam os professores de mecânica, os meus professores de mecânica dos solos, a água não é boba, ela sempre procura o caminho mais fácil. Tenho certeza que vários de vocês já escutaram isso, né? Então, o controle da saída da água, do barramento, e qual a velocidade dessa água de dentro para fora da estrutura é monitorado a partir de medidores de vazão. Isso é fundamental também se conhecer quando não há outros tipos de instrumentos na estrutura. Então, uma pincelada geral assim, sobre alguns instrumentos para não ficar sem ilustração essa apresentação. O volume 3 do plano de segurança recomendado pela ANA é um registro, são registros e controles, registros de operação, registro de manutenção, são os registros de atividades diárias dos colaboradores da estrutura que trabalham em si na estrutura, e registros de monitoramento, que é a parte mais importante, certo? É uma das partes mais importantes no PSB. Por quê? Porque isso vai te dizer se a estrutura está ok ou não. Todas essas rupturas que eu apresentei no início da minha apresentação aqui, elas não foram estruturas que romperam bruscamente. Há como você identificar se uma estrutura dessas vai vir a ruir ou não. Ou seja, se você tiver um monitoramento geotécnico adequado, você tem como saber se essa estrutura vai romper ou não. Evidentemente que, por exemplo, se você tiver níveis de poropressões se elevando significativamente, o que vai acontecer? Você vai tomar medidas para remediar esse problema. Se você cruzar os braços, essa estrutura certamente vai romper. Então, toda e qualquer estrutura como essa, sobre as quais eu estou apresentando, não rompe bruscamente, e certamente, se você tiver uma engenharia adequada, monitorando a estrutura, certamente os trabalhos de remediação do problema serão empregados, serão estabelecidos, serão feitos, realizados, para que esses eventos horrorosos, inadmissíveis, como eu apresentei, venham a acontecer para qualquer tipo de estrutura. Basicamente, você deve fazer um registro, e esses registros eles podem ser manuais. O problema de registros manuais isso é feito por um operador, e isso é
factível alguém errar uma determinada leitura, ou pensando num outro lado, né? Hoje está muito calor, eu vou repetir a leitura de ontem, né? Isso é possível de acontecer. Então, várias e várias concessionárias vêm pensando em automatizar e tornar esse processo mais fácil e mais rotineiro. Eu não vou falar sobre um projeto de pesquisa que nós temos em andamento, mas nós estamos trabalhando na automatização de um plano de segurança para uma concessionária em específico, para que tudo isso seja rastreável e que os engenheiros responsáveis tenham informações em tempo real para tomar ações e não acontecer problemas como os que foram mostrados no começo. O volume 4 desse manual apresenta aí o plano de ação emergencial, que é um outro trabalho relacionado, ou que contempla um trabalho um pouquinho menor do que um plano de segurança de barragens, mas que contempla o que deve ser feito, para onde as pessoas devem ir caso uma estrutura venha a romper, certo? Então tem uma série de trabalhos aqui que devem ser realizados no contexto de um plano de ação, que equivale ao volume 4 do plano de segurança de barragens. E depois nós temos aqui o volume 5. O volume 5, ele contempla, são 2 tomos, 2 tomadas, a revisão periódica da barragem, ou seja, sempre, rotineiramente, você deve inspecionar e revisar a estrutura, e elaborar relatórios contendo o estudo na íntegra, e além disso, no mesmo volume, no volume 5 em uma outra tomada, fazer um resumo executivo do que o volume 5, tomo 1 apresenta, um resumo conforme a própria resolução da Agência Nacional de Águas. Então, pessoal, se vocês tiverem mais interesse a respeito do assunto, como eu falei para vocês, o LACTEC atua nessa área a longa data. O site do LACTEC eu trouxe aqui, né? Não considerem isso uma propaganda, por favor, certo? Mas é importante citar, e caso vocês tenham interesse, podem entrar em contato comigo. Nesse site você encontra informações sobre um plano de segurança e soluções para barragens, ou seja, o que nós de fato fazemos para atender tudo o que foi apresentado aqui para vocês. Como eu disse para vocês, não é apenas estruturas civis necessário para o desenvolvimento desses trabalhos. Você precisa, além disso, trabalhos relacionados à engenharia elétrica, engenharia mecânica. Então aqui você tem, não vai dar para ler, e eu não coloquei aqui justamente para ler, né, mas aqui você tem informações sobre a parte de estruturas civis, a parte de geossoluções, a parte de eletrotécnica, se não me falha a memória, a parte de trabalhos com fibra ótica, etc. e tal. Então, leiam, olhem esse material, é um material bastante interessante. E, enfim, eu estou à disposição para esclarecer dúvidas no futuro, caso vocês tenham. Como considerações finais dessa apresentação, eu não sei se eu tenho muito mais tempo ou não, já me perdi no horário, mas enfim, estou finalizando. 10 minutinhos mais, então tá dentro do esperado. Eu esqueci de ligar aqui o cronômetro do meu relógio. Como considerações finais dessa apresentação, nós temos que, de fato, a Lei 12.334 de 2010, né, que estabelece o Plano Nacional de Segurança de Barragens, para barragens de acumulação de água, disposição final temporária de rejeitos, acumulação de resíduos industriais. É uma lei de gestão dessas estruturas eficiente para barramentos e estruturas associadas. Então, sendo lei, todas as concessionárias, todos os proprietários devem desenvolver trabalhos de cuidado, de gestão desse tipo de estrutura. É dever, então, do proprietário de barramentos a elaboração de planos de segurança de barragens e plano de ação emergencial, embora tenha havido exigências da ANEEL junto a empresas de geração de energia para a elaboração desses documentos, aquela exigência onde você identifica hoje mais de 300 e tantas empresas trabalhando no assunto e desenvolvendo essas atividades obrigatórias devido a essa exigência da ANEEL. A ANA apresenta um manual do empreendedor de segurança de barragens, que foi o que eu apresentei a todos vocês. Esse manual é um manual bastante eficiente, são cerca de 1000 páginas,
Entretanto, se você fizer uma leitura dinâmica e, enfim, utilizar a apresentação que eu fiz para vocês, talvez reduza alguma necessidade de uma ou outra leitura que possa vir a ser chata, muito embora tudo que tenha lá é excepcional em termos de ganho de conhecimento. O Manual do Empreendedor recomenda o desenvolvimento de um PSB em 5 volumes, que foram 5 volumes que eu apresentei aos senhores. E para o caso de empreendimentos que têm o uso preponderante de geração de energia elétrica, você tem que consultar o que a ANEEL e o que a Eletrobras preconiza. Aqui tem todas as referências que estão em cada um dos slides, dos sites que eu visitei, para a elaboração dessa apresentação, estão aqui nas referências, para vocês utilizarem amplamente esse material. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado pela atenção de vocês, foi um prazer ter estado aqui. Quem quiser, quem tiver dúvidas ou quiser conversar comigo, eu estou inteiramente à disposição de qualquer um, a partir, utilizando aqui o meu e-mail, né, que tá escuro aqui, não consigo ver, não se consegue ver claramente, mas na apresentação é fácil de ver, rodrigo.silveira@lactec.org.br, e meu telefone, 3361-6280, né? Liguem para esclarecimento de dúvidas, eu estou inteiramente à disposição, certo? Mais uma vez, obrigado ao presidente pela presença aqui, pelo convite. Nós convidamos nesse momento o nosso presidente do IEP, Horácio Rodrigues, para que venha ao palco proceder à entrega do certificado de participação. Guimarães. Nosso presidente do IEP, Horácio Guimarães. Rodrigues é o outro, não é o nosso presidente, ok? Certificado, vamos à entrega. Por favor, presidente.